é a fome da alma. É a falta da palavra de Deus dentro do coração. Davi diz: a tua palavra, Deus, eu guardei lá dentro. Aleluia. Eu ouvi, eu busquei e guardei. Para não pecar contra Deus. O Senhor tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Amém. Romanos capítulo 3, vamos ler o versículo de número 1. Romanos capítulo 3, vamos ler o versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 20: todos pecaram. Quem pecou? Todos. E separados foram da glória de Deus. Irmãos, sempre que é possível devemos ouvir e relembrar quem nós somos. Quem nós somos. Porque muitas vezes, Henrique, nós esquecemos quem somos. O ser humano tem dificuldade de se conhecer, porque nós estamos em trevas devido ao pecado, e a única luz que brilha é Deus. Deus é a luz única capaz de nos fazer enxergarmos a nós mesmos. Só diante da luz de Deus podemos olhar para dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Só diante dos atributos, só diante de conhecer quem é Deus, podemos conhecer quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Só diante do que a palavra de Deus manifesta, dizendo: Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus ele é puro de olhos, Deus ele é fiel. Só diante do conhecimento de Deus, através do Espírito Santo, podemos conhecer quem nós somos. Eu estava vendo um vídeo, glória a Deus. e nesse vídeo um homem fazia uma pesquisa. Ele chegava em várias pessoas comuns e perguntava: o que há de ruim em você? E ele ia em outro: o que há de ruim em você? E em outro: o que há de ruim em você? Gente, todo mundo tinha dificuldade de responder. Pensava: o que há de ruim em mim? Um ou outro tinha uma resposta, mas a maioria não sabia sequer o que há de ruim dentro dele. Mas eu tenho certeza que se a gente parar para pensar um pouco, irmãos, nós vamos começar a perceber que, infelizmente, há muita coisa ruim dentro de nós. E a caminhada está se passando desde que eu aceitei a Cristo. E os irmãos aqui, temos irmãos que já tem 10, 20, 30 anos de ministério, 30 anos de evangélico, né? A nossa irmã Helena tem talvez 60, 70 anos só de evangelho. E quando nós vamos passando o tempo, eu tenho aprendido, sabe o que, irmãos? Que o amor de Deus é maior do que eu penso por em mim mesmo. Motivo de mérito está cada vez mais difícil ver. Irmãos, o texto que acabamos de ler diz: todos pecaram. E quando o texto diz que todos pecaram, não está falando apenas, todos falaram pelo menos uma mentirinha, todos cometeram algum erro. Não, irmão, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O texto está dizendo: todo ser humano foi separado de Deus um dia. Todo ser humano se extraviou, todo ser humano, toda a humanidade se desviou do propósito de Deus e da comunhão com o Senhor. Todos.
são judeus, não são filhos de Abraão, pecaram. No capítulo 2, os judeus também pecaram. No capítulo 3, todos pecaram. Meu Deus. Olha o que vai dizer aqui a partir do versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém, é Deus dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que me busque, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aleluia, glória a Deus. O nível da depravação, olha o que Deus está dizendo, a humanidade é ligeira para derramar sangue inocente, o caminho é destruição, da sua boca sai veneno, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Oh, irmãos, Ele não está falando só dos ímpios, Ele está falando de toda a humanidade. Após Adão pecar, o pecado entrou nas nossas veias, nas nossas células, no nosso sangue. Nós somos naturalmente propícios a ir contra a vontade de Deus. Isso está em mim. Isso está em você. Oh, Deus. Isaías vai dizer, para mim, Deus falando, né? Através de Isaías, para mim, vós, Israel, sois como o impuro. O impuro é o leproso, irmãos. É aquele que tem chagas, é aquele que tem pus, é aquele que tem fedor saltando da sua pele, da sua carne. É aquele que está totalmente contaminado. Deus está dizendo, vocês pensam que podem me buscar do jeito de vocês, mas vocês não me conhecem. Vocês pensam que eu sou como vocês. Para mim vocês são como um leproso. E as vossas melhores obras, as melhores obras que vocês tentam fazer para mim, são como trapos de imundícia. Deus está dizendo, o meu patamar vocês não vão alcançar nunca. Olha a situação que a humanidade se encontra. Aleluia, Jesus. Olha o terrível lugar em que a humanidade se encontra, irmãos. Todos os dias nós temos que guerrear contra o nosso próprio coração, o nosso eu. Nos vitimizamos, mas se tem algo que não somos, é vítimas. Somos culpados. Essa é a verdade. Aleluia, glória a Deus. E Gabriel, preciso ouvir isso mesmo? Nada faz tão bem para mim e para você quanto ouvir isso. Porque muitas vezes nós disfarçamos, nós vestimos a hipocrisia, nós vestimos as máscaras, nós vestimos todo o disfarce, a fantasia. Mas diante de Deus todos nós estamos nus. Aleluia, glória a Deus. E podemos não sair muito bem diante dos homens. Amado Deus. Mas haverá um dia que estaremos diante do Santo. Aleluia. Há um dia que Deus revelou na sua palavra e Ele diz, é o dia do trono branco. E no trono branco haverá um assentado como chama de fogo consumidor. E todos serão julgados. Ninguém vai escapar desse dia. Minha mãe falou, o pastor que fez o apelo já deve ter morrido. Alguém foi citado aqui que já faleceu. O tempo está passando e nós olhamos, os irmãos estão falecendo. É o normal da vida. O tempo está passando. Irmãos, aleluia, Deus. você se conhece? Amado Deus, glória a Jesus. Imagina que Jesus entrasse aqui agora, Santo Deus. pedisse licença para o Pedro, Pai do Senhor, pedisse a oportunidade. Eu me assento, ele pega a oportunidade. Jesus, olha nos seus olhos agora. Aleluia a Deus, glória a Jesus. Imagina que Jesus olha nos seus olhos agora, irmãos. Agora. E ele diz o seguinte, ei, eu quero fazer um acordo com você nessa noite. Jesus está dizendo, eu quero fazer um contrato com você nessa noite. Deus de toda glória. E nesse contrato,
Eu quero pegar tudo que você pensou nos últimos 2 anos. Não precisa nem ser nos últimos 10, nem a vida inteira. Só nos últimos 2 anos. Tudo que passou no seu coração. Todo sentimento, ressentimento, amargura. Tudo que você planejou. Tudo que você disse de alguém às escondidas. Tudo que você fez quando ninguém te viu. Aleluia. Eu quero projetar nessa televisão. Quero projetar aqui para que todo mundo veja. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que só eu vejo. Mas eu preciso que você me autorize. Nós iríamos correr daqui. Diante de Deus há uma humanidade perversa. Diante de Deus há uma humanidade desviada dos princípios, que toma, que bebe iniquidade e pecado como se fosse água, que mata, que estupra, que rouba, que calunia, que mente, que amaldiçoa. Diante de um Deus santo, bom, justo e fiel, a condenação e o inferno estão preparadas para a humanidade. Glória de Deus. Não é brincadeira. Paramos de pregar sobre o inferno, paramos de pregar sobre o céu, paramos de pregar sobre a justiça de Deus, irmãos. É por isso que estamos dessa forma. Aleluia. Porque pregamos a bênção. E não há problema nisso. Mas esquecemos do arrependimento e das lágrimas. Meu Deus. O padrão de Deus, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça, não há quem tema. E aí nós entendemos por quê. O texto mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro é: Deus amou o mundo de tal maneira Aleluia. que entregou seu próprio Filho, Obrigado, Pai amado. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Deus não poderia apenas chegar e salvar. Deus não poderia chegar apenas e perdoar. Por quê? Porque Ele estaria sendo injusto. Perdoar o iníquo, perdoar o culpado, não posso. O culpado merece justiça, o iníquo merece condenação, o pecador merece a justa recompensa pela sua desobediência. Aleluia. Deus não poderia ser injusto. Alguém teria que pagar o preço, alguém teria que tomar o lugar, alguém teria que se colocar na disposição e trocar de lugar com você e sofrer a condenação pelo meu e pelo seu pecado. Alguém teria. Mas quem poderia fazer isso? Só alguém com mérito. Quem poderia fazer isso? Só alguém com todo o padrão de obediência. Aleluia. Quem poderia fazer isso? Somente aquele que busca, aquele que não tem na sua boca maldição, somente aquele que teme, somente aquele que anda nos caminhos do Senhor, somente aquele que não faz a vontade da carne e dos pensamentos. Somente aquele que cumpre toda a lei, toda a justiça de Deus, os 613 mandamentos, cabo a rabo, sem falhar uma vez sequer, sem cometer pecado. E Deus envia Jesus Cristo para a terra. Aleluia. Glória a Deus. O plano perfeito antes da fundação do mundo. Só que ele tinha um grande desafio, uma grande missão, porque a Bíblia fala: em tudo foi tentado. Irmão, não foi fácil. Ele foi tentado na fome, ele foi tentado na tentação do pecado, da luxúria, ele foi tentado na soberba, ele foi tentado sendo caluniado, chamado de demônio, Belial. Ele foi tentado, aleluia, sofrendo açoites, tapas na cara, ele foi xingado, ele foi tentado em tudo. Aleluia. Meu Deus. Ele foi tentado em tudo, mas o texto diz: em tudo sem pecado ele se permaneceu, em tudo fiel ao Pai ele permaneceu, em tudo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em tudo ele não se desviou para a direita nem para a esquerda, ele não colocou na sua boca calúnia, ele não amaldiçoou, mas como foi escrito:
escrito aqui, como foi cantado, as suas mãos foi para salvar, as suas mãos Ele estendeu para ajudar, as suas mãos Ele estendeu para dar vida outra vez. Tudo que Ele fez foi amar, tudo que Ele fez foi perdoar, tudo que Ele fez foi servir, tudo que Ele fez foi lavar os pés, tudo que Ele fez foi dar vida para quem não tinha voz. Tudo que Ele fez foi buscar o Pai, Pedro, de madrugada, no deserto, no jardim. Aleluia. Em lágrimas, em humilhação, em suor de gotas de sangue. Mas Ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Que nível de obediência, que nível de amor, que nível de compaixão, que nível, que homem! Não há outro igual. Glória a Deus. Ele cumpriu a justiça de Deus. Só que agora chega um grande momento. Após 3 anos de ministério, ele se entrega para ser morto por pecadores, por ímpios. Como já disse, já no Getsemane, um dia antes da cruz, ele começa a sentir tanta agonia, tanta dor. Irmão, você nunca sentiu essa agonia, você nunca sentiu a dor nesse tamanho, você nunca sentiu o peso do pecado de todos aqueles que haviam de crer, o pecado de todos, a culpa de todos, a condenação de todos, a lepra de todos estava sobre um só homem de carne e osso. Toda a ira de Deus esmagadora estava sobre o Filho naquele jardim, e ele orava: Senhor, Pai, se possível for, se houver alguma opção, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, passa de mim esse momento, porque eu não aguento, eu estou a suar gotas de sangue, eu estou a chorar. Ele falava para os discípulos: orai por mim, nem que seja 1 hora sequer, velejai por mim, por favor, velai por mim. Ele 3 vezes orou, 3 vezes pediu oração, 3 vezes chorou, anjos vieram confortar, mas todavia ele disse: não vai ser feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Ele precisava ir até o fim, porque nós precisávamos de uma salvação. No sábado de manhã, ele já passou uma madrugada toda apanhando, ele já passou uma madrugada toda sendo xingado, ele não dormiu, ele não comeu, ele não bebeu. Arrancam suas roupas, colocam nele uma coroa de espinhos de 10 centímetros, encravando sobre o crânio, perfurando, derramando sangue sobre toda a sua cabeça. Ele agora é despido, batem nele com paus, madeiras, colocam um lençol sobre ele, para que ele não pudesse enxergar, e batiam nele com socos, zombando: profetiza, quem te bateu? Meu Deus. Deram açoites sobre ele. Nesses açoites haviam espinhos, ossos de animais que encravavam a pele, arrancavam a pele quando voltava o açoite, a ponto de ele perder muito sangue, sua carne está dilacerada. Colocam uma cruz sobre os seus ombros, sendo crucificado, amaldiçoando, xingando, mas ele não abria a sua boca. Como ovelha muda, e ao matador. E quando ele abre a sua boca, ele diz: Pai, perdoa-lhes os pecados, eles não sabem o que fazem. Jesus, antes de morrer na cruz, irmãos, já tendo colocado espinhos nas mãos e nos pés, para finalizar, ele dá um grande grito, que é o grito da liberdade. Tetelestai. O que significa isso, Gabriel? Está consumado. Todo plano planejado antes da fundação do mundo, todo plano planejado para a salvação minha e sua, pecadores miseráveis,
Todo o plano agora estava sendo cumprido naquele momento. Está consumado, está pago, está cumprido. Eu estou finalizando, eu estou comprando todas as raças e línguas, homens e mulheres e crianças, vermelhos, brancos, negros, índios, não importa. Todos aqueles que creem em mim agora podem ter salvação das vossas almas, porque Ele levou o peso da cruz sobre Ele. Por isso só há salvação em Cristo. Por isso, quando Ele ressuscita ao terceiro dia, agora nós podemos nascer de novo, agora nós podemos nascer do alto, agora nós podemos ter vida nova com Deus, e Ele nos deu o Espírito Santo para guerrear contra todo o mal que há dentro de nós. Ele nos deu a Sua palavra para nos santificar, e podemos andar de forma santa, justa e piedosa, e irmos morar no céu com Ele. Porque antes de morrer Ele disse: eis que eu vou preparar-vos morada, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. E nós estamos nessa noite comemorando isso, irmãos. Glória a Deus. Não há salvação, não há cruz sem entendermos os nossos pecados. Não há salvação, não há amor de Deus sem entendermos quem nós somos. Essa é a minha oração nessa noite. Que Deus venha trazer luz cada vez maior aos nossos corações, para que a gente possa enxergar quem somos, para que a gente possa se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Aleluia, glória Porque a Deus. toda a salvação vem de Deus, irmãos, e nada de nós. Nós somos dependentes do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Obrigado, Jesus. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Quem puder, fique de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. Como foi dito aqui, há tantos sonhos, há tanta vitória. Tu és tu, Senhor da A glória. Bíblia vai dizer que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Há uma herança para mim e para você conquistada na cruz. Aleluia. E nessa noite nós vamos fazer Aleluia, memória Senhor Jesus. do corpo Louvado e do seja sangue o teu dele. nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar, irmão. Feche seus Glória a olhos. Jesus. Deus, obrigado. Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai do Meu céu. Deus. Esse é o teu evangelho, Jesus Cristo. Glorificado e agradecido. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E